Bom, indo agora para a parte 3, que é relacionada ao capítulo 3, que é a estática dos fluidos, que a gente vai estudar pressão e principalmente os manômetros. Então, nesse vídeo vai ser mais focado em exercício mesmo, porque é o que é cobrado. Mas algumas coisas em relação à dedução eu queria destacar, porque vão ser importantes para outros capítulos, outras partes da disciplina. A primeira coisa que eu queria destacar na parte de dedução da equação de Stevin, né, ou a equação básica da estática dos fluidos, é em relação às forças. E a gente tem que lembrar dessa definição, né, que as forças de campo são aquelas que ocorrem a ação à distância, e a que a gente usa na mecânica dos fluidos é a ação da gravidade, que é essa. Essa é a forma para a força de campo, né, na forma diferencial. E também na força de superfície, que é a força de contato, que no caso vai ser, né, relacionada com a pressão. Outra coisa que eu também queria destacar em relação ao gradiente, que é esse vetor, né, vetorial, que é, por exemplo, o gradiente de uma função qualquer, ele pode ser denotado com esse delta invertido ou o gradiente daquilo que você está analisando. Nesse caso, por causa desse capítulo, a gente está analisando a pressão. E o que é um gradiente? Ele é uma função vetorial em que os componentes dele são as derivadas parciais. Então, nesse caso, a gente tem as derivadas parciais da pressão. Então, a partir de todo aquele equacionamento que é feito, a gente consegue chegar na derivada de P em relação a Z, porque a gente vai considerar sempre o movimento apenas no eixo Z, é igual ao negativo do peso específico do fluido. E lembrando que para a gente chegar nessa função final, a gente tem que aplicar umas restrições. E a partir de agora, é muito importante a gente levar em conta todas as considerações que a gente fizer na hora dos exercícios. É parte da resolução do exercício a gente dizer quais considerações a gente está fazendo. Então, a partir de agora, todo exercício que a gente fizer, a gente tem que escrever consideração. Se não escrever consideração, em prova, provavelmente vocês vão perder pontos se vocês não escreverem. Então, lembrando as restrições para chegar nessa equação principal. Que o fluido está estático, né, não está se movendo. Então, a partir do momento que o fluido está estático, a gente não tem ação das tensões de desalinhamento, porque, lembrando do capítulo 2, a viscosidade não é observada quando o fluido está parado. Gravidade é a única força de campo, que a gente falou aqui, né, da ação gravitacional. E o eixo Z vertical, sempre voltado para cima. Então, aqui só para lembrar mesmo, em relação à pressão absoluta e pressão manométrica. Pressão absoluta é a partir, né, do zero absoluto até um ponto de análise, por exemplo, esse ponto A, a gente quer a pressão absoluta em A. Então, a partir do zero e vai até o valor da pressão em A. A pressão manométrica é a diferença entre a absoluta e a atmosférica. Então, pode ver que aqui está a manométrica, e isso aqui é a pressão atmosférica. Então, quando a gente está falando de pressão absoluta, a gente soma manométrica com atmosférica. E, consequentemente, se a gente quer a manométrica, a gente diminui a absoluta da pressão atmosférica. E isso é muito importante para os cálculos de manômetro que a gente vai ver. Bom, chegando nos manômetros em si. Além das restrições que a gente tinha aplicado anteriormente para chegar na equação, a gente tem agora a restrição do fluido ser incompressível. E a partir dessa restrição do fluido incompressível, a gente vai conseguir chegar na equação ΔP igual a ρGH, que é o que a gente vai usar de fato. A gente vai usar em todos os exercícios de manômetro essa equação. Aí essas imagens só exemplificando alguns tipos de manômetro para vocês. E lembrando que quando é feito o equacionamento, apesar do eixo Z ser positivo voltado para cima, o H, que é a diferença entre os dois níveis, como nesses exemplos aqui, entre os dois níveis de fluido, é positivo voltado para baixo. E às vezes pode ser que fique meio confuso, mas o que eu gosto de pensar na hora de fazer os exercícios não é em relação a isso, é em relação à pressão. Por exemplo, pressão, à medida, isso a gente sabe, né, de conhecimentos gerais, vamos supor, no fundo do mar, a gente sabe que a pressão é muito maior do que na superfície. Então, eu sempre penso assim, à medida que a gente está descendo, a nossa pressão está aumentando. Então, por exemplo, P2 menos P1
vai ser negativo, porque a pressão em 1, por ser um nível mais baixo, é maior que a P2. Então, P2 sendo menor, menos P1 vai ser um valor negativo. E é isso que a gente usa mais na hora de fazer os exercícios, essa relação. Aí algumas coisas que eu queria destacar é que, para os exercícios de manômetro, alguns pontos importantes são: distância horizontal não vai fazer diferença para a gente. Por exemplo, aqui, o fato de ter essa distância D e aqui ser o Dzinho não faz diferença, porque o que a gente quer é cota, altura. Então, se a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui, eles vão estar na mesma pressão, porque eles estão na mesma altura. É isso que isso quer dizer. E então, a pressão ela cresce à medida que a gente desce na coluna de líquido, como eu falei, à medida que a gente vai descendo, a pressão vai aumentando. O formato do recipiente não é importante para o nosso cálculo de pressão. E se a pressão de uma superfície for nula, a pressão em ponto à profundidade de H é ρgH. Porque a partir do momento que a gente tem uma diferença de pressão, por exemplo, P1 P2 menos P1, P1 sendo zero, a pressão vai ser simplesmente ρgH, né? Isso vale quando a gente calcula, por exemplo, uma pressão manométrica, se a gente quer uma pressão manométrica aqui em 1. Então, P2 vai ser zero porque está aberto ao atmosférico. Então, a partir do momento que a gente lida com pressão manométrica, isso aqui vai zerar. E aí, o que eu queria destacar também, como eu já tinha falado, dois pontos em mesmo nível de um fluido único contínuo têm a mesma pressão. E a gente vai usar isso muito na hora de calcular diferença de pressão em manômetros com vários fluidos, porque, por exemplo, esse ponto aqui tem a mesma pressão desse ponto aqui. Por mais que a gente tenha uma interface entre dois fluidos diferentes, quando a gente está fazendo essa associação, a gente sempre pode pensar que esse ponto está imediatamente abaixo dessa interface, então ele faz parte desse fluido único contínuo aqui. Eu gosto de pensar assim, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então as pressões entre 3 e 3, elas são iguais. E normalmente desprezamos variações da pressão com a altura em um gás, porque a massa específica do gás ele é bem menor que a maioria dos líquidos, então em muitos casos a gente vai poder desprezar. Então, agora a gente vai começar com os exercícios. Esse é o primeiro. Vou deixar a imagem do enunciado aí para vocês e depois a gente vai partir para a resolução. E ele quer, né, a diferença de pressão entre os pontos A e B e dá para a gente os dados de massa específica dos fluidos que estão nesse manômetro. Bom, então indo para a resolução do exercício. Como eu falei, sempre colocar as considerações. E as que a gente usa muito em manômetros são esses, né, do fluido estático incompressível, que a gente já viu que foram utilizados para chegar na equação principal que a gente vai usar. E o que eu fiz também foi separar esse sistema A em B e destrinchar ele em vários pontos relacionados com as diferenças de níveis que a gente tem aqui, e de fluido, né? E aí, o que eu vou fazer vai ser um sistema de equações para chegar partindo de A até B, fazendo essas semi-equações até chegar em B. Só que a partir de um tempo, quando vocês pegarem prática, vocês já vão conseguir fazer uma equação só, sem precisar fazer essa separação. Mas para a gente entender como que funciona, é melhor fazer essa separação primeiro. Então, o que eu fiz aqui? PA menos PC, sabendo que pressão aumenta à medida que a gente desce. Então, se é PA menos PC, vai ser negativo, né? Já que PC é maior que PA. Peso específico do fluido, que é um benzeno, vezes a diferença de altura entre eles, que é esse H1. De C para D, PC menos PD vai ser positivo, porque a pressão em C é maior que a de D. Então, vai ser positivo do peso específico. Nesse caso aqui é mercúrio, tá, gente? Eu escrevi água, mas é mercúrio. Vezes H2, que é essa distância aqui de 8 centímetros. E assim eu vou fazendo, por exemplo, PD menos PR. PR é menor que PD, então vai dar positivo. Aí, então é positivo do peso específico do fluido, que é o querosene, vezes a altura 3, que é essa de 40 menos 8 centímetros, né, que vai ser 32 centímetros. Aí, de PE até PF vai ser negativo, que é esse ponto aqui, porque a pressão em E é menor que a de E. Aí o fluido é água, então é menos o peso específico da água vezes a altura de 40 centímetros. PF menos PG, sendo que PF maior que PG pela diferença de nível, né? Então vai ser positivo do fluido,
peso específico do fluido, que é a água, vezes a altura 5, que é essa de 14 centímetros. Uma coisa que eu poderia fazer era não fazer essas duas equações aqui, porque eu poderia fazer uma só. Como a gente está tratando da água, um fluido só entre esse ponto E, F e G, a gente poderia fazer direto PE menos PG. E aí a diferença de altura seria esse 40 menos o 14, né, que seria 26 centímetros. Aí a gente não precisaria fazer o ponto F. Mas eu quis fazer só para abrir mais a equação e mostrar como que funciona. E aí depois de G até H, sendo que o fluido aqui é o ar, e a altura é C de 9 centímetros. Muitas vezes essa parte aqui a gente vai até desprezar, porque o peso específico do ar é bem pequeno em relação aos pesos dos fluidos. Então, se eu faço esse sistema de equações e eu somo todas as equações, o que a gente vai fazer? Vai cancelar todas essas pressões intermediárias e vai sobrar só PA menos PH, que na verdade é o PB, né? E aí agora eu sigo com o exercício. Eu tenho, né, lembrando que pH é igual a PB, porque não precisava nem feito esse H aqui, era só fazer o B, mas eu fiz só pra... E aí a gente consegue chegar agora na equação principal, né, somando todos esses termos. E aí a gente chega na nossa equação principal, relacionando os pesos específicos e as alturas. O que eu fiz aqui para poder facilitar é colocar a gravidade em evidência, toda essa gravidade, porque como a gente vai multiplicar tudo pela gravidade, é melhor que a gente multiplique só no final, para evitar também uns arredondamentos excessivos que pode modificar nosso resultado. E aí basta agora substituir as massas específicas que ele deu, as alturas que a gente tem todas ali, multiplicar pela gravidade e a gente acha a nossa pressão. O que vocês podem fazer depois é fazer esse exercício novamente, sem ter a parte da massa específica do ar. Vocês vão ver que o resultado final vai dar praticamente o mesmo, porque a massa específica do ar é muito pequena quando comparado com as outras. Olha, aqui é 1,2 para ar, para a água 998, para o mercúrio 13.550. Então, essa parcela aqui não vai fazer muita diferença no nosso resultado. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem diferenças de alturas pequenas, a gente despreza, nem considera a parte do ar. Porque, por exemplo, se aqui fosse uma altura muito grandona, pode ser que ia ter uma diferença considerável no resultado. Então, vale a pena a gente considerar. Mas em alturas pequenas, esse resultado não vai ser muito alterado. O segundo exercício é esse. Vou deixar aqui para quem quiser tentar fazer primeiro. E aí é um sisteminha de manômetro novamente. E ele pede a pressão absoluta no ponto A. Então, essa aqui é a diferença em relação ao exercício anterior. No anterior, na verdade, nem fazia muita diferença pra gente se ele quisesse pressão absoluta ou não. Porque, quando a gente estava tratando de diferenças de pressões, a gente, né, estando no manômetro, a gente está falando de pressão de manômetro. Mas nesse caso, a gente tem um reservatório aberto para pressão atmosférica. Então, se ele pede a pressão absoluta, a gente vai considerar esse valor da pressão atmosférica aqui. Se ele pedisse a pressão manométrica, a gente ia colocar esse valor da pressão como sendo zero. Então, indo agora para a resolução, né? As considerações são sempre as mesmas, e aí eu fiz de novo essa separação dos pontos para poder destrinchar melhor como que a gente vai chegar no nosso valor final. E aí, como eu falei aquilo do fluido que está na mesma altura, o ponto que está na mesma altura de um mesmo fluido, a pressão ser igual, isso aqui a gente vai utilizar, porque esse ponto C, que está aqui na água, logo acima dessa interface, vai ter a mesma altura do ponto C do lado de cá. E aí, como a gente quer a pressão em A, e a gente tem a pressão nesse ponto D aqui, que no caso vai ser a pressão atmosférica, a gente vai fazer essa diferença de pressão para a gente poder achar a nossa pressão em A. Então, PA menos PB vai dar negativo, né, porque PB é maior. Então, sendo PB maior, PA menos PB dá um negativo do peso específico vezes essa altura 1. Do B até o C, positivo, porque a pressão em B é maior que a pressão em C. Peso específico do fluido vezes a altura 2.
e de C até D, que sendo C, né, que é o mesmo que está do outro lado, vai ser o peso específico do fluido água, vezes a altura 3, que é 12,5, só que negativo porque PD é maior que PC. Mas PD, a gente tem que é a pressão atmosférica, porque o mesmo ponto D que está aqui, a pressão dele vai ser a mesma dessa, porque é o mesmo fluido, é um fluido contínuo, estão na mesma altura, então a pressão vai ser igual. E aí a pressão em D a gente sabe que é a atmosférica que está agindo aqui. Então, a gente faz essa substituição. PA menos PB, PB menos PC, PC menos P, atmosférica. Faz o somatório, isso cancela, isso aqui cancela, sobra PA menos pressão atmosférica. E aí, a gente tem a pressão atmosférica. Se ele pedisse manométrica, a gente apenas zeraria aqui, mas como ele quer absoluta, a gente vai levar em consideração o valor e a gente faz o nosso equacionamento. Aí, só que a diferença que ele tem agora é a unidade da pressão, que ele dá metro de coluna d'água. Nada mais é do que, assim, significado, né? Por exemplo, de 10,33 metros de coluna d'água. É como se tivesse 10,33 metros de uma água aqui, nesse tubo, por exemplo, fazendo uma pressão. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esse valor, multiplicar pelo peso específico da água. Nada mais é do que ρGH. Então, é isso que a gente faz. E o óleo, ele não dá o peso específico, mas ele dá a densidade relativa ou a gravidade específica. Lembrando que gravidade específica é a razão entre as massas específicas daquilo que a gente está analisando e a de referência, que é da água. E quando a gente trata de peso específico, dá no mesmo, né? Porque peso específico é massa específica vezes gravidade, então a gente pode fazer a relação direta por peso específico. É isso que eu fiz aqui. Então aí a gente coloca o peso específico do óleo em função do da água, e o do mercúrio ele deu pra gente. E aí basta agora a gente resolver a equação com os nossos valores. Aqui eu coloquei o da água como em evidência. Aí tem o 10,83 da pressão atmosférica, menos 0,85, que é a gravidade relativa, né? Gravidade específica, perdão. Vezes a diferença de altura. E novamente em relação à altura de água, que é essa altura aqui. Então, só fazer agora as contas. E a gente chega no valor final de 131.942 pascal. Bom, o próximo exercício, o jeito de resolver vai ser sempre esse mesmo, de você ter diferentes pressões e ter o GH. Pode fazer por várias equações e fazer o somatório que nem eu fiz, pode fazer uma equação direta. Mas o jeito de resolver é o mesmo. Porém, o que ele pede aqui é diferente. Ele pede essa altura aqui, esse desnível. E ele te dá a diferença de pressão. Então, a partir daquela equação, você vai ter os seus pesos específicos de fluido. Você tem diferença de pressão e ele quer que você ache essa altura H. Então, partindo agora para a resolução, a gente tem, eu fiz a mesma coisa. Eu separei aqui os pontos, né, que, como eu já falei, o ponto C dessa interface é água com óleo, o ponto D nessa mesma altura aqui da interface com mercúrio, do lado de cá, do lado do óleo, que esse ponto D vai ter a mesma pressão desse aqui, é exatamente, né, acima dessa interface, e a coluna de mercúrio. Então, partindo para a equação, a gente tem, né, PA menos PC, PA maior que PC, a gente sabe. Aí, então, vai ser positivo a altura vezes o peso específico da água. Entre C e D vai ser uma altura H1, que é H, perdão, 18 centímetros vezes o peso específico do óleo. E PD menos PB, né, colocando PB aqui do lado de cá, vai ser menos, porque a gente está descendo, então essa pressão aqui é maior do que a lá de cima. A altura 2 vezes o peso específico do mercúrio. Aí esse H2 é 18 mais 35 mais esse H que a gente também quer. E aí agora basta a gente, né, somar as equações para chegar na nossa equação principal. Então aqui a gente chega, né, na nossa equação principal, que relaciona PA e PB, que é o que ele dá para a gente, diferença entre pressão em A e pressão em B. O peso específico da água, do óleo e do mercúrio. No óleo, ele dá pra gente a densidade relativa, novamente, então a gente vai colocar em função do peso específico da água.
e a altura H, que é o que ele quer. Então, aqui a gente chega na equação de 97 kPa, que é como transformar para Pascal. Aqui está negativo porque o que ele dá para a gente é PB menos PA, né? Então, como está PA menos PB, por isso tem que colocar o inverso. E aí a gente coloca em função agora dos valores que a gente tem e da altura que a gente quer achar. Então, H vezes o peso específico da água, mais a altura H1 vezes o peso específico do óleo, que é 0,827 vezes o peso específico da água. E aí menos o H2, que é 0,18 mais H mais 0,35. Lembrar de botar sempre em SI, tá, gente? Já coloca, por exemplo, as alturas em metro, que aí facilita, não precisa fazer muitas transformações depois. E o peso específico aqui do mercúrio. E aí vai ficar em função de H. Esse valor que eu já joguei a equação direta na calculadora, mas aí vocês vão manipular, né, para deixar em função de H, caso vocês não tenham uma calculadora programável para poder deixar colocar a função direta assim. E aí vocês vão conseguir achar a altura de 0,226 metros ou 226 minutos. Bom, quarto exercício é bem parecido com os demais, mas a diferença que ele quer agora é os níveis dos líquidos nesses tubos piezométricos. Então, o que ele quer para o tubo B? A altura a partir do zero até aqui a interface, no B, e no C, partindo do zero até a interface do C. Qual vai ser a altura que essas interfaces vão estar? E aí, novamente, aplicar as considerações, né, que eu tinha falado. E a gente vai para o equacionamento. Bom, aqui eu já fiz uma equação direta para vocês verem como ela fica, sem ficar fazendo aquelas equações intermediárias para poder depois somar. Então, primeiro para B, né, que ele quer o nível 1B. Pressão em A, que é a que está aqui, que ele fala, né, da leitura do manômetro, mais a altura da coluna de ar vezes o peso específico do ar, mais a altura, o peso específico da gasolina vezes a altura. Aí, nesse caso, que altura que ele quer? Daqui até aqui, que é a que a gente vai utilizar para descobrir, né, o nível do nosso piezômetro B. Porque essa altura aqui não faz diferença, porque se a gente descesse até aqui com ela, a gente ia ter que voltar, né, subindo. Então, essa altura aqui ela se cancelaria. Então, a gente já faz direto daqui até aqui, que é de interesse. E o que é essa altura? É a altura da camada de gasolina total, que é 1,5, menos essa altura x aqui que a gente falou, que é a interface da glicerina e essa interface aqui, né, da gasolina, onde entra para o piezômetro. E aí, por que a gente vai botar esse x? Porque a gente vai conseguir cancelar ele depois. Então, por isso que essa altura aqui não vai importar. Mas aí depois, o que a gente tem? Como eu falei, a altura da gasolina menos esse x. E aí, como a gente vai subir aqui agora, o que a gente tem que fazer? Diminuir, né? Porque a pressão, ainda que a gente sobe, a gente diminui. Então, desse ponto até aqui, está diminuindo a pressão. Então, a gente tem menos o peso específico da gasolina, que é o fluido que a gente está trabalhando, vezes essa altura aqui. E o que é essa altura aqui? É o ZB, que é a altura de B partindo do zero, que está aqui embaixo, menos essa altura aqui, ó, que é o X, que é da interface da glicerina com a gasolina, somado, né, da altura da glicerina, que é de 1 metro. Porque a gente quer daqui até aqui, o que é essa altura aqui? É essa altura total, menos essa altura aqui do fim do piezômetro até embaixo. E a gente fica só com essa altura aqui. E aí por isso que esse x ele vai cortar. Ó. A gente tem aqui esse x negativo multiplicado pelo peso específico da gasolina. E aqui, tá menos com menos, né? Ele vai dar mais, então ele vai se cancelar. Então assim a gente consegue achar a nossa altura z. A gente tem os pesos específicos, a gente tem as alturas, a gente tem a pressão em ar que ele fala no enunciado. A única variável que vai faltar é a altura de B partindo do zero, que bom ressaltar, né, que o zero está aqui, então o ZB é a cota, né, vai até esse ponto aqui, e a gente acha que é de 2,728 metros. Então,
ele vai estar um pouquinho acima dessa interface aqui, ó, porque aqui a gente tem 2,5 metros, então vai estar um pouquinho aqui acima, como está na imagem mesmo. Para o C, agora é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? Pegar a pressão de ar, somar a coluna de ar, né, porque a gente está descendo, a pressão está aumentando. Aí depois somar a coluna de gasolina, somar a coluna de glicerina. Só que aí agora a gente tem que fazer aquela manipulação por causa dessa altura entre interface, que nesse caso vai ser essa altura aqui que eu coloquei como y, entre z igual a zero e a altura aqui do início do piezômetro. Então foi isso que eu coloquei. Peso específico da glicerina vezes essa altura aqui menos essa, porque aí vai ser essa altura da interface até o início do piezômetro de fato. E aí depois, como eu estou subindo, estou diminuindo a pressão, então vai ser P específico da glicerina, aqui, vezes essa altura aqui, ó, do início do primeiro isômetro até a interface aqui. O que é essa altura? É o Z de C, partindo de zero até a interface, diminuído desse Y, que é essa cota aqui entre esses dois valores. E aí, novamente, esse Y vai cancelar, então por isso que a gente não precisa encontrar esses valores, eles vão se cancelar, a gente vai precisar achar. E a gente acha a cota de C, de fato, né? Porque vai ser o único valor que vai faltar na nossa equação. Bom, indo agora para o último exercício, eu quis trazer ele porque ele trata de um manômetro com ângulo, né? Às vezes aparece mesmo, mas o que a gente sempre vai usar é a altura. Então, quando a gente tem um ângulo assim, a gente não usa, por exemplo, esse valor de 1,5, a gente vai usar a altura. E a gente precisa do ângulo para justamente utilizar as funções trigonométricas e descobrir a altura que a gente vai querer. Então, esse manômetro aqui, em um tubo a 45 graus, aqui faltam 5. E aí o manômetro de mercúrio vai indicar a diferença de altura de 152 milímetros e ele quer a diferença de pressão entre 1 e 2. Ele dá o peso específico da água e a gravidade específica do mercúrio. Bom, aqui novamente o desenho, né, para a gente poder acompanhar. Ele quer, então, a diferença de pressão entre 1 e 2. Como a gente vai calcular? Primeira coisa que a gente tem que pensar. A pressão aqui nesse tubo, no início do tubo, que eu estou aqui com o laser, está na mesma altura desse ponto 1. Então, essa pressão aqui vai ser igual. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Porque aí a gente pode calcular P1 menos P2. Porque se vocês olharem pela imagem, ele não está exatamente aqui em cima, né? Para a gente usar as relações do manômetro. Está para o lado. Mas como a gente vai usar essa altura aqui, que está no mesmo nível do 1 e do 2, a gente vai poder fazer essa relação. Outra coisa. Esse ponto aqui, que está no nível de 1, e o início do manômetro em si, a diferença de altura entre eles é muito pequena, então a gente vai considerar também que a pressão ali é a mesma. Que aí a gente vai poder, enfim, aqui começar as equações do manômetro. Quando a gente vai agora para a equação do manômetro, a gente tem que P1 mais essa altura aqui de água vezes o peso específico da água, vai ter esse ponto intermediário. Aí a gente some, então a gente diminui a pressão, menos essa altura aqui vezes o peso específico do mercúrio. E aí a gente sobe de novo até chegar nesse ponto aqui que eu falei que é similar ao ponto 2. E a gente tem essa altura que a gente também não tem, mas a gente vai tentar descobrir, mas no final das contas a gente não vai nem precisar, que ele vai cancelar, mas a gente tem que usar essa altura aqui na nossa equacionamento, vai chegar até 2. Então, se a gente passa, né, que seria P1 mais pressão da coluna d'água, menos a pressão da coluna de mercúrio, menos a pressão da coluna d'água de novo, chegar em 2, aí se a gente transfere, né, o P2 para o outro lado da equação, fica P1 menos P2, e aí por isso que fica aqui o menos H1 vezes peso específico da água, mais H2 peso específico do mercúrio, mais H3, que é esse aqui, peso específico da água. Se a gente abrisse nas equações que eu mostrei nos primeiros exemplos, a gente também tem que chegar nisso aqui, tá? Talvez se vocês abrirem aí, vocês conseguem visualizar como que eu fiz. Que aqui eu já fiz direto. Aí, o que a gente tem que saber primeiro? H1. O que é H1? Do ponto aqui, 1, até a interface aqui com o mercúrio. O que a gente sabe? A gente tem essa distância e a gente tem esse ângulo. Então, a gente consegue achar essa distância aqui, certo? Então, deixa eu marcar aqui com a caneta. A gente tem esse triângulo aqui. Aí, o que a gente vai achar é esse H1 aqui.
Aí a gente tem a hipotenusa e a gente tem o ângulo. Então a gente multiplica a hipotenusa pelo seno do nosso ângulo. Aí a gente tem o nosso cateto oposto aqui, que é o H1. Que é o H1 não, que é esse alfa aqui. O H1, perdão, é até aqui, né? Como a gente tinha falado antes. A gente achou primeiro esse alfa aqui, só que a gente precisa achar também esse valor, que a gente não tem. Eu usei como x, esse valor aqui de 0,152 metros. Então, o que é o H1? É o alfa, que é 1,5 vezes seno de 45 graus, mais esse x, mais 0,152. E o que é o H2? É justamente o 0,152, porque eu coloquei o H2 aqui como sendo em relação ao mercúrio, né? E o H3, que é em relação ao peso específico da água aqui, é esse x que a gente tinha comentado. Então é isso que eu tenho. Então o que eu faço agora? Eu substituo essas alturas aqui na equação principal. Então tem P1 menos P2 é igual a H1 vezes o peso específico da água, só que negativo, né? Como a gente tinha falado. Então, todo esse valor aqui multiplicado por menos 1, como eu coloquei aqui, multiplicado pelo peso específico da água. Aí o H2 já tem 0,152 vezes o peso específico do mercúrio. E, de novo, o H3 sendo x. E aí, o que a gente tem aqui? X positivo multiplicado pelo peso específico da água. X negativo multiplicado pelo peso específico da água. Vai fazer o quê? Cortar. E aí, no final das contas, a gente não usa essa altura. Mas, para a gente fazer o nosso equacionamento, a gente tem que demonstrar como que está se cancelando, tá? E não pode simplesmente jogar, porque às vezes você acaba nem entendendo o que você fez. E aí, agora é só multiplicar, né? Os pesos específicos que a gente tem. Aí ele deu a densidade relativa do mercúrio, então basta multiplicar a densidade relativa pelo peso específico da água. Eu usei como 10.000 Nm/3. Aí pronto, acha a nossa diferença de pressão.